Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do módulo 4 do curso Jornalismo na Pandemia, cobertura da Covid-19, agora e no futuro. Eu sou Amanda Rossi, sou instrutora assistente da Marin nesse curso em português. E nesse vídeo a gente vai conversar com o Pedro Conceição, que é diretor e o principal autor do relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Pedro Conceição, muito obrigada por encontrar um tempo para conversar com a gente hoje. É um gosto, muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, o senhor poderia resumir um pouco as principais conclusões do último relatório de desenvolvimento humano, que foi lançado no final do ano passado, então quando a gente ainda não tinha conhecimento da pandemia, né? Uma das tônicas foi a desigualdade, não é isso? Para a gente entender um pouco o nosso ponto de partida, você poderia resumir um pouco as conclusões desse último relatório? Sim, claro, com todo o gosto. Eu diria que a conclusão principal do relatório foi alertar para aquilo que se pode considerar uma nova geração de desigualdades. Há uma discussão que já se vem desenrolando ao longo dos últimos anos, décadas, sobre desigualdades na distribuição da riqueza, desigualdades económicas na distribuição da renda das famílias, mas nós chamamos a atenção para outro tipo de desigualdades, desigualdades que têm a ver com diferenças no acesso a serviços de educação de qualidade, a serviços de saúde de qualidade e também acesso a tecnologias, como acesso à internet, que podem permitir às pessoas de participar mais ativamente das oportunidades que nos oferecem novas realidades como a economia digital. E aquilo que nós identificámos no relatório do ano passado foi que quando considerávamos indicadores que tinham a ver com aspectos mais básicos, por exemplo, acesso à educação primária, aí estávamos a ver uma redução das desigualdades. Mas se olhássemos para outros aspectos como a educação de ensino superior, por exemplo, ou a educação de qualidade, aí estávamos a observar que havia desigualdades que estavam a abrir, novas desigualdades que estavam a abrir. Por isso, alertámos para a importância destas novas desigualdades, desta nova geração de desigualdades, que vão para além das desigualdades que têm a ver com a distribuição da riqueza ou desigualdades económicas, que agora no contexto da epidemia do Covid-19, muitos dos riscos que nós estávamos a alertar no relatório do ano passado vieram a materializar de facto. Então, abordando já esse momento que a gente está vivendo hoje, né? O PNUD até lançou hoje um documento que diz que a pandemia está desencadeando uma crise de desenvolvimento humano. E essa não é uma preocupação de agora, né? Desde o começo, eu queria até ressaltar uma frase do Dr. Tedros, diretor-geral da OMS, de 26 de fevereiro, que ele declarou, vou ler aqui, nós não estamos apenas lutando para conter um vírus e salvar vidas, mas também estamos lutando para conter os danos econômicos e sociais que uma pandemia global pode gerar. Então, você poderia falar um pouco mais para a gente sobre esses impactos socioeconômicos que já temia desde o começo e essa crise de desenvolvimento humano que vocês estão alertando que a gente está vivendo? Claro, Amanda. É importante, primeiro, relembrar o conceito de desenvolvimento humano. O conceito de desenvolvimento humano foi apresentado, introduzido pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 1990, faz agora 30 anos. E a ideia era muito simples. A ideia foi simplesmente dizer que aquilo que é relevante para perceber a forma como as sociedades se estão a desenvolver, para perceber o progresso, tem a ver seguramente com a economia, porque as pessoas precisam de ter condições económicas para ter um padrão mínimo, minimamente aceitável de vida, mas isso só não é suficiente. É preciso olhar também para indicadores que se relacionam com a educação, indicadores que se relacionam com a saúde. E com base neste princípio construímos uma medida que chamamos o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem indicadores que medem os aspectos económicos, os aspectos de saúde e os aspectos de educação. Tivemos crises no passado, nos últimos 30 anos,
que afetaram uma destas componentes. Por exemplo, a crise global de 2008-2009 foi essencialmente uma crise económica que teve efeitos muito profundos, mas sobretudo no domínio económico. Com esta crise, o que estamos a verificar é que começando pelo aspecto da saúde, uma crise de saúde, não só pelas pessoas que são infectadas diretamente pelo vírus ou que estão a risco de ser infectadas, mas também pela pressão que a epidemia está a colocar nos sistemas de saúde em todo o mundo, que começam a ter efeitos na prestação de serviços de saúde, inclusivamente de taxas de imunização de vacinas a crianças. Há um estudo que nós citamos no nosso relatório, Amanda, que prevê que pode haver nos próximos 6 meses um aumento do número de mortalidade infantil de 6.000 mortes que podiam ser prevenidas com intervenções de saúde, como resultado desses efeitos secundários. Portanto, não são causadas diretamente pelo vírus, mas por efeitos secundários. Portanto, há um choque grande que está a ocorrer nos indicadores que têm a ver com a saúde. Mas também está a haver um choque no aspecto económico, porque as medidas de contenção que são a ser postas por muitos governos ou simples reação das pessoas para se tentarem proteger da infecção têm levado a uma desaceleração muito elevada da atividade económica. De tal forma que o Fundo Monetário Internacional prevê que estejamos a ser confrontados com a maior recessão desde a Grande Depressão dos anos 30 do século passado. Portanto, choque na saúde, choque na atividade económica e também choque na educação, porque muitas escolas estão a ser fechadas, foram fechadas em muitas partes do mundo. Houve uma altura em que 9 em cada 10 crianças de idade escolar não tinha acesso à escola, porque as escolas estavam fechadas, e aqui o que faz a diferença entre poder continuar a aprender ou não é ter acesso à internet. Porque crianças que têm acesso à internet, escolas que estão preparadas para dar acesso à internet a professores, podem continuar com os serviços de educação. E, portanto, o que nós fizemos foi calcular qual é o efeito que têm as desigualdades no acesso à internet, que tínhamos salientado no relatório do ano passado como sendo muito importante. E neste momento é isso que causa a maior diferença entre ter acesso ou não ter acesso à internet, determina se há acesso ou não há acesso à educação. Como há uma grande desigualdade no acesso à internet, há também uma grande desigualdade neste momento e um grande choque nos serviços de educação também. Portanto, as 3 componentes do Índice de Desenvolvimento Humano, componente de saúde, componente económica, componente de educação, estão a ser afetadas de forma muito importante, de forma muito significativa, ao mesmo tempo e virtualmente em todos os países do mundo. E isso leva-nos a estimar que neste momento o desenvolvimento humano está a sofrer o maior choque desde que nós começámos a medir este conceito há 30 anos atrás. Bom, eu vou depois perguntar para o senhor um pouco mais especificamente sobre alguns desses 3 pilares, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, que a maior parte dos alunos desse curso na língua portuguesa é do Brasil. E no Brasil, a saúde e a economia, especificamente, elas têm sido apresentadas como 2 esferas separadas, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele costuma dizer que o remédio não pode ser pior do que a doença e com o remédio ele está querendo fazer referência às medidas de isolamento, né? Como se se retirar essas medidas de isolamento, a gente pudesse voltar à economia e esses problemas não fossem existir, né? Então, eu queria fazer essa ponderação para perguntar para o senhor, né? É possível fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo? Cuidar da crise de saúde e cuidar da crise da economia? E quais são as sugestões do PNUD para fazer isso em conjunto, se for possível? A perspectiva do desenvolvimento humano coloca o ênfase, o foco nas pessoas. A economia é importante, mas na medida em que
serve o interesse, as aspirações das pessoas. Essa é a perspectiva do desenvolvimento humano. Portanto, olhando por esta perspectiva de desenvolvimento humano, o que interessa é saber como se pode preservar a capacidade das pessoas manterem os seus padrões de vida minimamente aceitável num contexto em que há esta desaceleração na atividade económica, resultado de medidas que são postas por governos, mas muitas vezes as medidas nem são impostas necessariamente pelo governo, resultam do comportamento das pessoas, elas próprias, que decidem, por exemplo, não frequentar lugares em que há congregação de um grande número de pessoas. Portanto, o que é importante, da nossa perspectiva, é tentar tomar medidas que mantenham o fluxo de renda para as famílias e, na verdade, a maior parte dos países em todo o mundo estão a tomar medidas neste contexto. O Fundo Monetário Internacional estima que haja a mobilização neste momento de 8 trilhões de dólares globalmente para assistir as famílias, para assistir algumas empresas, para tentar não manter a atividade económica, porque a atividade económica, como resultado da epidemia, vai desacelerar, inevitavelmente, mas manter aquilo que importa, no fundo, do ponto de vista do desenvolvimento humano, é o padrão de vida das pessoas. E falando então sobre essa questão de padrão de vida, de renda, né, uma preocupação que a gente tem bastante no Brasil, mas também nos outros países de língua portuguesa, é a questão da pobreza. No Brasil, particularmente, a gente já vinha em uma situação se deteriorando nos últimos anos, o número de pessoas em situação de extrema pobreza a gente vê crescendo e já é maior que a população de Portugal, e agora a gente enfrenta a Covid-19. Qual que pode, inclusive queria pontuar também que essa questão, a gente falou antes da desigualdade, né? A gente, nas cidades mais afetadas, quando a gente analisa também os bairros mais afetados, são os bairros mais pobres que têm os maiores números de casos e óbitos, apesar de no início ter sido nas regiões mais ricas, com pessoas que viajavam para o exterior. Hoje a gente vê que os bairros mais pobres estão sendo mais afetados. Então, qual que pode ser o impacto da Covid-19 em relação à pobreza e à desigualdade, especificamente no Brasil, mas também nos outros países de língua portuguesa, e o que pode ser feito para reduzir esse impacto, aumentar a renda das pessoas e a gente não ter uma queda tão maior nos nossos indicadores em relação à pobreza e à desigualdade? Há dois fatores que, através do quais, ou três, na verdade, através do qual o impacto do vírus está a afetar as pessoas, e tem a ver com os três elementos do desenvolvimento humano. Há um aspecto económico, a diminuição da renda das famílias, e aí as medidas, tanto quanto possível, devem ser complementadas por intervenções dos governos para tentar suster o rendimento, a renda das famílias, na medida em que a atividade económica desacelera. O segundo impacto tem a ver com a saúde, e aqui eu queria salientar não só o impacto direto das taxas de infecção, que, como a Amanda disse, muitas vezes quando a transmissão começa a ser na comunidade e não fruto das viagens internacionais, tende a ser mais grave e mais rápida em comunidades de renda mais baixa em todo o mundo, mas também o efeito indireto, porque os serviços de acesso à saúde, com a procura para responder à pandemia do Covid-19, começam também a ser reduzidos. E, finalmente, o aspecto da educação, porque aquelas famílias que podem não ter acesso à internet, ou mesmo têm acesso à internet, se calhar só têm um computador em casa que tem que ser partilhado por todas as crianças, pelos pais, se os pais também estão a trabalhar. Portanto, tudo isto tem o potencial, de facto, de aumentar a pobreza e aumentar ainda mais as desigualdades, muitas delas que já eram bastante elevadas ainda antes da crise, mesmo antes da crise. Agora, com relação à educação especificamente, você já comentou, né, a gente já parte, né, o próprio relatório do final do ano passado já mostra isso, que a gente já entra na epidemia numa situação de desigualdade, né,
Então, a gente vê isso muito no Brasil. Um levantamento mostrou que metade dos estudantes que estão sem aula não estão conseguindo fazer as aulas online porque não tem internet. Em Moçambique, 400 mil alunos não têm sala de aula e têm aula embaixo de árvores. Então, a gente já parte de uma situação estrutural, né? Agora, se a situação é estrutural, dá para fazer alguma coisa nesse momento, buscar soluções alternativas, ou mesmo até corrigir de alguma forma, passo acelerado, essas desigualdades estruturais? Dá para fazer alguma coisa com relação à educação nesse momento? Eu acho que, de alguma forma, a oportunidade existe. E nós estimamos que dar acesso à internet nos países de renda baixa e média custaria um pouco mais de 1% de todo o montante que está a ser mobilizado a nível global para responder à crise. Por isso, a forma como nós respondemos à crise e as estimativas que nós fizemos do impacto no Índice de Desenvolvimento Humano atual podem não ser até aquelas, e esperemos que não sejam aquelas com que nos vamos confrontar no fim do ano. Tudo depende da resposta. Tudo depende da resposta que os governos, que a comunidade internacional conseguir mobilizar para permitir, tanto quanto possível, que as crianças continuem a ter acesso a serviços de educação, por exemplo. Por isso pode até ser um estímulo adicional para fazer esses investimentos que vão trazer benefícios não só na resposta à crise agora, mas também no futuro, uma vez que, mais uma vez, vão levar à redução daquelas desigualdades, naquela nova geração de desigualdades que nós identificámos no relatório do ano passado. E você falou, né? Tudo depende de respostas. Esse relatório que foi lançado hoje, ele lista 3 linhas mestras aí para a resposta, como sugestões do PNUD para o enfrentamento dessa crise de desenvolvimento. Você poderia explicar em linhas gerais o que são essas 3 recomendações principais? Claro, a primeira recomendação é que, quando se pensa nas intervenções e na resposta, é importante ter a perspectiva de, tanto quanto possível, reduzir as desigualdades. Seguramente que é possível para famílias de maior renda, que têm acesso a escolas privadas, a professores privados, de continuar a fazer a educação dos seus filhos, em qualquer parte do mundo, provavelmente. Mas o que é que acontece com os outros que não têm, com os que têm renda mais baixa? Portanto, a resposta deve ter em consideração estas desigualdades e, tanto quanto possível, encontrar formas de as reduzir. Segundo, pensar em intervenções que ajudam na resposta a curto prazo, mas também tornam as famílias, as sociedades mais fortes para responder a crises no futuro. Portanto, voltando à questão do acesso à internet, é um bom exemplo da forma como aumentar a igualdade no acesso à internet pode não só contribuir para reduzir as desigualdades estruturais que já existiam antes da crise, mas também ajudar a que no futuro, quando nos confrontarmos com crises semelhantes ou de outra natureza, as famílias, as sociedades estão mais bem preparadas para responder. Portanto, essa é a segunda prioridade. E a terceira deverá ser considerar que a crise não é uma crise só de saúde, é uma crise de saúde, uma crise económica, uma crise de educação e uma crise em que estamos a mobilizar uma grande quantidade de recursos públicos e nas decisões que vamos fazer na afetação, na alocação desses recursos, é importante pensar também em oportunidades de resolver problemas de mais longo prazo, por exemplo, como as alterações climáticas. Se fizerem investimentos que nos podem ajudar a combater, a mitigar as alterações climáticas, isso pode ter rendimentos também no futuro. E há um grande apoio popular para esse tipo de investimentos. Nós citamos no nosso relatório o resultado de uma sondagem à opinião recente que mostra que mais de 70% dos adultos em 14 países com uma população bastante elevada, considera que as alterações climáticas, a mudança climática, é um desafio tão importante como o Covid-19. E 2/3 das pessoas defendem também que os investimentos
a ser feitos devem privilegiar combate às alterações climáticas. Portanto, ter essa perspectiva de futuro é a terceira orientação que o nosso relatório sugere. E, Pedro, vou fazer uma última pergunta para o senhor, né? Uma vez que o nosso público que a gente está falando, os nossos estudantes, os participantes desse curso são, na sua maioria, jornalistas, pessoas que trabalham com a comunicação. O que o senhor acha que os jornalistas devem fazer nesse momento? Que pautas eles devem procurar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, ainda em relação ao trabalho do jornalista, a gente percebe que uma dificuldade que eles encontram, a gente encontra hoje, ao noticiar algumas das sugestões, algumas das recomendações dos órgãos das Nações Unidas, é a objeção que uma parte da população faz hoje em dia a esses órgãos, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando um jornalista brasileiro dá uma notícia sobre alguma recomendação das Nações Unidas, ele costuma ouvir dos apoiadores do presidente Bolsonaro, principalmente, que a ONU é comunista. Então, se a ONU é comunista, o que a ONU diz não é válido. Então, como que o jornalista também pode lidar com essa realidade, né, em que os órgãos das Nações Unidas são colocados como fonte não credível por uma parcela da população com objetivos políticos? Bom, é sempre importante que os jornalistas se guiem pelos seus padrões deontológicos e profissionais de transmitir a informação de forma rigorosa e validada. Isso é verdade em qualquer altura, mas eu penso que, e nós nas Nações Unidas pensamos que é particularmente importante neste contexto, porque o comportamento das pessoas, no fundo, vai depender, obviamente, daquilo que os governos dizem e das políticas dos governos, mas, na verdade, as pessoas filtram informação, absorvem informação, e nós, no nosso relatório, documentamos que mais de 90% das pessoas, em todo o mundo, mais uma vez uma sondagem de opinião, tomou medidas consistentes com esta ideia do distanciamento social. Portanto, as pessoas, se são confrontadas com a informação que é verificada, que é validada, elas próprias se comportam, e se for credível, elas próprias se comportam e tomam as medidas que sentem que as protegem. Por isso, acho que os meios de comunicação social, os jornalistas, têm um papel importante nas nossas sociedades em qualquer altura, mas particularmente nesta crise têm um papel muito importante em transmitir informação que é científica, baseada em dados, baseada em informação objetiva, que pode ser confirmada, para informar a população, para informar o debate público, para informar o debate político, porque há um debate político também que tem que ser alimentado, mas com dados e com evidência científica validada, também reconhecendo que vivemos ainda num contexto em que há uma grande incerteza relativamente à evolução futura do vírus. Há muita coisa que ainda não se sabe, os cientistas ainda não sabem, e é importante, neste contexto, tomar medidas que sejam baseadas em factos e em evidência cientificamente confirmada. Bom, Pedro Conceição, muito obrigada. Essa conversa foi bastante esclarecedora e agradeço em nome de todos os nossos mais de 2.000 participantes do curso em língua portuguesa. Foi um prazer receber o senhor aqui nesse curso. O prazer foi meu, Amanda. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.